Olá, eu sou a Mari Melazzo, sou analista transacional, membro certificada clínica pela área da psicoterapia. Estou como membro de data e informação da área da psicoterapia e estou como presidente da UNAT Brasil, da gestão 2020-2023. E é com muito prazer e honra que hoje converso com a nossa querida Rosa Kraus. Rosa, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço a gentileza e a oportunidade de estar com vocês e todos aqueles que nos ouvem, né? Porque, na verdade, eu considero isso um privilégio e quero deixar aqui o meu mais profundo reconhecimento e agradecimento por essa oportunidade. Muito obrigada, Rosa. Rosa, nós estamos finalizando a nossa gestão na UNAT Brasil com o projeto Por Você. E vamos dizer também aqui para a nossa audiência, né, que esse projeto, ele é fruto de um desejo da nossa diretoria em honrar a história da UNAT Brasil e dos nossos grandes mestres. Pessoas que fizeram e continuam fazendo a história da análise transacional, a história da UNAT Brasil. São pessoas maravilhosas que se disponibilizaram muito das suas vidas para agregar tudo que hoje a gente encontra aí na nossa instituição tão amada que é a UNAT Brasil. Hoje nós poderemos desfrutar um pouco da história de uma dessas mestras, Rosa Kraus. Rosa Kraus é brasileira, trabalhou muito durante a vida toda e teve a oportunidade de ser a fundadora e a primeira presidente da UNAT Brasil. É com você, querida Rosa. Rosa, nos conte como conheceu a análise transacional e o que ela fez por você. Olha, essa é uma pergunta interessante que, de alguma maneira, eu estou fazendo também para vocês, quando eu falar com outros durante o ano. Eu entrei em contato com a análise transacional por um mero acaso. Ela me trouxe de uma viagem que ela fez para os Estados Unidos, conhecendo a minha inquietude, ela me trouxe um best-seller na época que se chamava, que era o Descoberto, né? De Paul James. Nesta época, eu era professora universitária. Né? Tinha acabado de fazer o meu doutoramento na área de educação e saúde. Certo. E tinha muita preocupação exatamente em conhecer essa questão de mudança comportamental, né, que era um problema e continua sendo um problema dentro da área da saúde. Sim. Porém, com todo o viés de uma professora da USP, certo? Formada pela USP, que fez mestrado na USP. Então, a gente tinha, e eu reconheço isso, e dou risada também, um certo preconceito contra aquilo que não fosse essencialmente acadêmico. Então, li aquele best-seller, fiquei um pouco em dúvida, mas, por acaso, uma amiga minha, que, embora seja americana, morava na Argentina, me falou de um psiquiatra argentino que tinha feito a formação dele em análise transacional com a IPA nos Estados Unidos e tinha sido recém-certificado e que ela recomendava, porque, segundo ela, ele era um psiquiatra analista transacional de muito sucesso na Argentina. Então, parece que as coisas do destino se completam, né, e se combinam. Eu fiquei sabendo, por acaso, de que esse cavaleiro tinha dado um curso 101
de 8 dias. 8 dias. 8 dias para pessoas interessadas, não é, em comportamento humano. Então, Certo. eu, como uma professora, né, da área de educação e saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, fui fazer o curso, porque eu disse, eu espero um pouco, né? Aqui tem uma coincidência muito engraçada, então vamos combinar isso com uma experiência ao vivo. Só que o curso tinha uma mistura de gente, desde clínico até quem trabalha com recursos humanos, tem, enfim, de tudo. E também não tinha muitos pré-requisitos, qualquer um podia se inscrever. Certo. Eu fiz o tal curso do dias e, sim, tive algumas experiências que eu achei interessantes e outras que me deixaram um pouco em dúvida, exatamente por essa falta de seleção de participantes, porque era um conhecimento importante, porém a acessibilidade ao ele, e mais do que isso, o uso e a aplicação dele deveriam ser tidos ou oferecidos com um pouco mais de cuidado. Certo. Mas resolvi apostar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, como dizia meu marido, muito perguntadeira. Essa característica é minha, eu preciso saber os porquês. Características de uma cientista, né, Rosa? Sim, para poder entender melhor o que está acontecendo e, inclusive, fazer os meus julgamentos com uma base maior de informação. Sim. E aí, então, resolvi apostar nisto e fiquei também sabendo que existia a tal Associação Internacional, né, a IPAA, e procurei também me afiliar para ter uma outra fonte alternativa de conhecimentos e para testar um pouquinho, né, qual era o ambiente onde eu estava. Ver se ganhando um pouco a sua confiança, né, Rosa? A partir daí, eu comecei a fazer comparações, né? Porque eu fui em congressos de Atenas nos Estados Unidos, conheci as pessoas, não conhecia ninguém, fui lá como uma aventureira, por assim dizer, não é? Uma brasileira latino-americana que até falava inglês, quer dizer, então pelo menos era um ser humano um pouco mais aceitável, né? Que a maioria nem isso sabia. Aham. E fiquei muito surpresa com a solidez, a seriedade e a organização e as expectativas e o comportamento das pessoas que eu encontrei. Que bom, hein, Rosa? Nesse momento você foi surpreendida. Então, foi aí que eu comecei a comparar coisas. Né? Aham. E, infelizmente, verificando a diferença entre o que era uma associação internacional e o que era um profissional fazendo um curso 101 de 8 horas, de 8 dias, quer dizer, então aí eu comecei a perceber o desequilíbrio entre as coisas, mas fiz a minha formação completa, fiz meu exame de certificação, porque o seu PTS resolveu abandonar o IPAA e criar o seu próprio reino, a Associação Latino-Americana de Análise Translacional, da qual a maioria dos sócios eram brasileiros. Certo. Porque foi no Brasil onde ele encontrou maior receptividade na década de 70 e 80 para tal análise transacional e mais, para fazer os seus
cursos que ele cobrava em dólares. Então, além do mais, passou a ser um grande negócio e ele começou a arrumar alguns discípulos dele que vinham também dar os cursos. E era tudo misturado, era dentro da organização, clínico, não clínico, aí é que começou -se a se separar um pouquinho. Como o Brasil teve muito sucesso em várias cidades, então eles começaram a escolher pessoas que seriam responsáveis pelos cursos em cidades diferentes. No caso de São Paulo, no caso da Bahia, no caso do Rio de Janeiro. Então virou realmente uma atividade que tinha muito também de comercial. Porque era uma fonte de renda respeitada. Só para entender, isso significa que não tinha uma formação como hoje nós temos na UNAT Brasil, né? Não tinha formação, não tinha programa, não tinha... E eles próprios faziam os exames e certificavam aqueles a quem interessava mais ser certificado para poder manter essa rede de oferta de curso. Isso na década de 70. 70, comecinho de 80. Eu fiz a minha formação com a LAT, e nós temos, então, no Brasil, representantes da UNAAT, é a União Nacional das Mini Associações, né, em cada uma das cidades. Certo. E tudo isso era afiliado e, entre parênteses, reconhecido pela LAT. Na verdade, não tinha nada por escrito. Não era tudo na base do fator. Isso foi para mim uma insatisfação, porque eu comparava isso. E fui fazer a minha formação oficial pela IPA. Né? Só que lá eu cheguei até membro de idade. Eu fiz toda a formação. Mas a minha insatisfação com o meu status quo era permanente, porque eu percebia que aquilo tinha muito de negócio. E não dá para misturar um negócio com ciência. Então, nós fizemos um congresso em 84, em São Paulo. E aqui eu propus, mas eu estava pensando nisso, criar uma associação brasileira de análise transacional, já que no Brasil isso foi muito bem aceito e tinha muitos interessados. Então, ficou a proposta de se estudar e de se apresentar essa proposta já estruturada no Congresso da UNAAT, né, que era a União Nacional das Associações de Análise Transacional. Ou seja, não tinha uma. Era pequenininha, das cidades. Para uma eventual, porque o tal presidente não tinha eleição, era militar. Então, na Bahia, em 84, nós apresentamos essa proposta, tinha um grupo de pessoas que estavam junto comigo, e depois de uma assembleia de 8 horas, que ela foi aprovada, a ideia da UNAT Brasil, foi aprovada, e para não perder tempo, a gente já ia eleger a primeira diretoria, para sair daquele congresso já, né, uma nova posição. Então, foi aprovado a UNAT Brasil, e aí, então,
se apresentaram em duas chapas. A chapa dos renovadores, que estava fora daquela caixinha, e uma daqueles que eram do status quo, que continuaram com aquele tipo de coisas que eram bem manipuladas. E eu vou dizer para você que eu ganhei, eu era candidata a presidente de um voto. Um amigo meu que chegou lá na última hora, a gente não tinha contado os votos ainda, né? Chegou lá na última hora para votar, votou, depois quando se fez as contas, eu tinha um voto. Então, saímos de lá, né, a nova diretoria, com uma tarefa, né, que foi criar um NAP Brasil, com um estatuto, com um manual de treinamento, com um código de ética, com tudo isso que vocês estão vendo hoje. Tudo que a gente trabalha hoje, a gente direciona, né, as nossas ações. Isso é. E eu tive colegas meus, eu ainda estava pensando, que quem merece uma homenagem especial, que infelizmente não está mais com a gente, é a Vilma Cortez, que ficou ao meu lado e aceitou ser a tesoureira dela. A Vilma foi um ligado clínico que formou a maioria dos clínicos mais velhos que estão por aí. Uma mulher estudiosa, médica, né, ativíssima. A minha amiga do peito, porque ela, infelizmente, ela teve um acidente, e ela perdeu um pedaço quebrou a cabeça, perdeu um pedaço do cérebro, e que poucos anos depois, infelizmente, faleceu. Mas ela foi uma dessas figuras que carregou isso, inclusive as meninas vinham fazer curso aqui, estavam morando na casa dela. Foi uma pessoa que se dedicou, que infelizmente a maioria das pessoas nem se lembra do nome dela. Então, quero deixar também uma homenagem especial para ela. Então, esse é a última história. E esse começo da história tem muito a ver com valores pessoais meus. Eu não gosto de brincar em serviço. E quando é para a gente fazer formação, e eu com a minha experiência universitária, então eu sempre me vejo muito assim. E aquilo que eu estava vendo não me agradava, porque, inclusive, não era coerente com esse princípio da análise intencional, nem com aquilo que o Bernie tocava, se chama opinião. Porque havia muito essa questão do opinião, você é amigo do rei, tudo bem, você não é amigo do rei, não tem. Totalmente contrário no conceito da oqueidade, né? Então, isso é uma das minhas grandes satisfações de ver que hoje, em 2023, esses princípios continuam existindo. Por quê? Porque tem um contrato, né? A nossa relação não é contratual. Sim. Um contrato público entre a instituição e os seus participantes, em que todos são iguais, embora sejam pessoas diferentes, mas perante a associação, ninguém, ou se espera que ninguém queira se tornar novos utensílios dentro da instituição. Eu acho que ela tem que ser renovada, as novas gerações têm que assumir com responsabilidade e passar exatamente essa potência, essa força, essa energia para as gerações futuras. Isso mesmo. E a gente pode estar ao lado, assistindo, e toda vez que for consultado, está disposto a contribuir sem se impor. Fundamental isso. Tá? Então, esse é o começo que eu fico muito feliz, porque
que você sabe que eu tenho uma dúvida que se chama Instituto de Autorganização. Um dos artigos pelos quais eu recebi um prêmio Bem, sim. Então, eu confio muito nesses estudos, ou anti-estudos que a gente coloca nas organizações. Então, elas também são, de alguma forma, tá, criadas para terem um sucesso, para servirem um público ou servirem um grupo de pessoas. Tá? Eu olho para trás e digo, opa, não sou só eu a criador, tá certo? Ninguém cria uma associação sozinho. Sim. Não é possível. Alguém tem que começar, tem que ter coragem de mudar o status quo, de enfrentar o status quo, que não era fácil. Com certeza que não. Além de enfrentar, eu fico pensando o quanto que da sua vida particular e profissional você dedicou a essa instituição durante todo esse tempo, né? E continua dedicando ainda. E uma das minhas preocupações sempre foi manter o contato com o mundo, porque senão nós viramos uma coisa. O conhecimento, como você sabe, não tem nacional. Não tem. Não. Não adianta a gente ficar aqui sem saber o que está acontecendo no resto do mundo. O avanço da ciência vem justamente das diferentes origens das contribuições. E é por isso que uma das razões que eu criei a Fobase foi exatamente para isso. Então, o que eu queria fazer é tornar o nosso Brasil uma protagonista, não só nível do Brasil, mas a nível do mundo. E para mim foi eu quero dizer para você, uma compensação muito grande quando eu recebi o prêmio, mas muito mais pelo fato de, olha, o Brasil também tem contribuição. Nós não somos aquela América Latina que todo mundo acha, né? Onde a gente só sabe copiar as coisas dos outros. Não, nós também podemos contribuir. E eu sou realmente a única América do Sul que percebeu isso. E uma das poucas mulheres. Sim. Então, eu acho que eu fui privilegiada nesse sentido. E sempre a minha preocupação foi essa. Projetar o Brasil a nível mundial. O que nós fizemos no nosso congresso de 1968, aqui no Brasil, que foi, veja, um congresso organizações. A LAT Brasil, a LAT e a tá? Com mais de 500 pessoas. Um super evento. Sim. Eu nunca mais teve nada. Desse nível, né? Desse tamanho, dessa dimensão. Que eu criei em 88. Ela foi, e eu entreguei ela em 2010 em dia. Porque nós fizemos naquela época do colo, para fazer a revista. Né? Os campos fecharam, o dinheiro que você tinha no banco não saiu. O casamento do meu filho, para pagar o fotógrafo, ele teve que esperar o seu colo liberar o dinheiro, né? Que era brasileiro, argentino. E eu vejo com tristeza que ela morreu. Foi novembro, e que era uma das formas de você se manter em contato a nível mundial, a saber o que está acontecendo com você. Não é em isolamento que você cresce, é na interação. Então não adianta ficar aqui apenas no presidente, fazendo pouca pesquisa, porque não temos pesquisadores.
Nem tivemos o privilégio de conhecer o Velho, quando eu fui trabalhar em teatro, eu não sei, eu trabalhei em 1970, mas conheci os que foram seus sucessores. Então, aquela grande escola daqueles clássicos da literatura, e a minha preferência, porque uma coisa é você conhecer o livro, outra coisa é conhecer o autor. Esse é o grande, vamos dizer assim, a maravilha que todos nós desejamos, né? Poder beber na fonte, na própria fonte. E eu devo dizer para você que eu aprendi muito a amar isso, muito com convivência com o pessoal da IPA. Eu fui secretária da IPA, eu fui presidente do RPM Fund for the Future, que administrava 100.000 dólares. Então, a gente dava dinheiro, uma parte do dinheiro, para as pessoas fazerem pesquisa, para outros estudarem, enfim. Então, eu fui do conselho, eu fui da revista, do conselho editorial. Então, eu aprendi muito. Então, como você foi ampliando os seus horizontes fora, como você foi ampliando os seus horizontes fora, você foi trazendo o que a havia. experiência para cá, Isso. Com uma visão ampla, mundial. Isso. Então, conhecer, por exemplo, os congressos da IPA, outros anos, por minha conta. Uhum. Ninguém pagava, eu ia o que queria. Então, Uhum. apresentava os meus trabalhos. Enfim, eu era uma participante e era aceita como igual. Eu não era uma latino-americana. Né? Sim. Eu era uma levava conteúdos, né, Rosa? Sempre. Inclusive, para mudar um pouquinho a imagem que se tinha do Brasil. Porque fora daqui, a imagem nem sempre era muito. Era assim: brasileiro gosta de samba e de futebol. E aprendi as coisas com eles e vi o que era bom, trazia para nós. Você foi presidente por 2 anos, teve presidente por 2 anos, não? E não me candidatei mais para presidente. A minha função foi botar a ideia de pé, né? Ajudar a completar e está sempre disposta. Eu fui editora da debate, em 2010. Nós fomos aqueles que fizemos os prêmios eternos artigos publicados. Isso também ninguém mais está fazendo, acho que a gente já está no prêmio, publicou o prêmio 3 já, né? Eu não tive o privilégio, embora os meus trabalhos estivessem lá, de alguém que a gente teve que me mandar um bolinho de presente. Então eu vou te entregar em mãos no Congresso. Aproveitando, vou te entregar em mãos no Congresso. Eu agradeço enormemente, porque eu acho que era o mínimo que podia ter sido. Eu não estou fazendo concorrência com ninguém, não estou ameaçando ninguém. Com certeza. Aproveitando, Rosa, conta-nos aí a sua presença nesse 29º Congresso Brasileiro de Análise Transacional, que acontecerá em Curitiba. Teremos também a grata honra e alegria de ter você conosco, né? E está chegando, semana que vem já estamos juntas, podendo nos abraçar. Pois eu acho uma pena, né, que não exista, e não sou só eu, toda aquela minha geração dos que estão vivos ainda, ninguém fala deles, nem pergunta, nem busca, nem fala nada. Quando seria uma fonte
fonte enorme de conhecimentos e passagem de experiência. Com certeza. Eles que passaram para saber qual é a história, o que eu estou fazendo aqui, o que veio antes. Para que é que eu estou aqui para fazer, para ir para onde, tá certo? Nós viemos, para onde nós vamos? Então, eu entendo que as histórias, eu adoro história, né? Eu sou formada em história. Também. Sempre adorei. Eu acho que história é uma coisa que nos ensina, a história da humanidade, né? Sim. Que nos dá a oportunidade de abrir a cabeça. E principalmente no mundo como hoje, veja lá, né? Eu hoje tenho uma certa dificuldade de lidar com a tecnologia, porque eu sou uma mulher de papel. Sim. Isso aqui é uma maravilha, mas quando tem que mexer para cá, para lá. Facilita a nossa vida, mas, né, estar aqui, pegar, eu também sou do papel, de pegar, de passar, de sentir o cheirinho do livro novo, né, passar a mão e sentir a textura. Sem dúvida nenhuma, facilita. Né? Por exemplo, em outubro eu vou fazer um keynote speech, comecei a fazer semana que vem, dos holandeses. Foi uma experiência muito interessante. Eu fui da minha casa, não precisei sair, né? Foi viável, porque nós temos a tecnologia que aboliu as distâncias. Eu assisti o casamento do meu neto pela internet, né? Eu ao vivo, enquanto estava aqui, eles casando lá em Paris, eu estava aqui assistindo. Olha que maravilha também, né? Então, assim. Eu não fui porque, para mim, era muito complicado, como eu tenho instinto, era muito complicado sair de um verão, né, entrar no inverno, né, europeu. E eu, de forma nenhuma, queria, de alguma maneira, ameaçar o prazer de todos estar lá. Eu tenho algum filho papo. Eu falei, não. Vai incomodar ninguém. Que bom. Rosa, estamos caminhando aí para fechar a nossa conversa de hoje, né? Que você trouxe aqui um pouco da sua história, da sua grande história. Você é considerada por mim, em termos do que o Bernie diz, não só por mim, mas eu acredito que por N pessoas, uma vencedora, porque aquilo que você se propôs, você cumpriu e você provavelmente foi muito além, talvez até das suas próprias expectativas, né? Você é uma mestra sem fronteiras, você é uma pessoa muito abundante, o seu conhecimento para quem tem a grata satisfação de se aproximar de você, dos seus escritos, dos seus livros, das suas produções científicas, tem só a ganhar. Então, assim, eu agradeço pela sua existência e pela sua disponibilidade, pela sua curiosidade, como dizia o seu marido, né? Porque a sua curiosidade é que nós ganhamos muito com isso e eu só tenho a te agradecer. Então, você tem uns minutos aí para você deixar uma mensagem para todos os nossos associados e para aquelas pessoas que não são associadas, mas que simpatizam com a teoria da análise transacional ou que nos escutam, nos ouvem agora e têm desejo de conhecer mais, né? Então, diga para essas pessoas algo que você assim desejar, Rosa. Eu sempre digo que envelhecer, ele traz vantagens e traz algumas coisas. Talvez a maior coisa que ele traz é que aumenta a flexibilidade da gente. Eu viajei para cá, para lá, pelo mundo inteiro, sozinha, não é? A trabalho, e nunca tive problema nenhum. Hoje em dia, eu preciso pensar duas vezes, né? Quando eu vou fazer um caso por outro, porque já as disponibilidades diminuíram. Sim.
Então, eu estou muito contente de poder ir semana que vem para Curitiba, né, ficar com vocês. Espero que não faça o calor que está fazendo, porque aqui está 38. Sim, está muito quente. Ainda demais. Eu sou paulistana, eu nunca queria 38. Mas eu quero dizer a vocês que me ouvem que nós vivemos um momento no mundo que nos é desconhecido. Nós não temos experiência, ok? Nem podemos prever o efeito de tudo isso que está acontecendo. Não só o avanço da tecnologia em si, mas realmente a forma como nós estamos nos tratando como seres humanos e tratando o nosso meio ambiente. Sim. Então, o amor, o afeto, o respeito que a gente tem que ter das pessoas, nós temos verdade, nós somos parte da natureza. E que à medida que a gente não está respeitando as pessoas, também não está respeitando as pessoas. Então, que essas pequenas coisas precisariam ser retomadas e pensar no que está acontecendo a nível social. Então, nós temos hoje um aumento muito grande da doença mental. Né? Temos problemas muito sérios ligados à doença mental que estão diretamente relacionados com a educação. Temos violência, portanto, problemas de anomia social. Não existe nenhum momento na história da humanidade que não tinha alguma guerra acontecendo, pequena ou grande, né? Num país ou entre países, entre facções, entre correntes políticas. Então, nós estamos vivendo esse momento. E, realmente, a análise transacional, se ela é vista como uma filosofia de vida, nos valores que ela traz, para respeito pelo ser humano, principalmente cuidado com as novas gerações, nós estamos, na verdade, criando uma bomba atômica. Então, você hoje vai encontrar jovens que entram na escola e matam meia dúzia de pessoas. O que a escola representa para esse cidadão que tem essa raiva, que tem essa frustração tão grande, que acaba matando pessoas dentro da escola. Né? Fora corrupção, fora questões de moral, de ética, questões familiares, nós estamos vivendo uma época em que você nasce e não tem família, certo? Então, que é, digamos, a natureza. Quem é que cuida de você? Olha os bichos. Então, o que é que nós estamos fazendo com toda essa nossa potência e toda essa nossa capacidade de fazer muito? Então, se cada um, e é isso que nós vamos comentar muito na nossa conversa inicial, é cuidar do nosso entorno. Porque se cada um cuidar do seu entorno, o entorno todo fica cuidado. Né? E nós criamos um novo modelo de convivência da alteração. Esses exemplos que nós estamos dando, eles estão muito, né? E justamente, por que análise de convivência?
surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Ela surgiu também como uma forma trágica de conscientização do que é a violência sexual. Então, eu diria o seguinte, que quando nós pensamos em ser analistas transnacionais, nós assumimos uma missão. Ou seja, porque nós não podemos confundir análise transacional com analista transacional. Análise transacional não é isso. Analista transacional é aquele que supostamente se propõe a usar a análise transacional, né, como uma atividade, como um objetivo. Só que nem todos fazem isso. O que é preciso que as pessoas se conscientizem para aprenderem, inclusive, optar por aquilo que é por aquilo que, de alguma maneira, é coerente com a alteridade proposta internamente, porque a medida de uma pandemia, as pessoas não sabem disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram incinerados 6 milhões de judeus pelo simples fato de terem nascido judeus. Então, o que é, na verdade, o que foi o grande objetivo do Deus, não foi fazer apenas a terapia individual, mas foi criar uma metodologia terapêutica que fizesse desaparecer ou diminuir a patologia social. Isso começa com uma relação entre o interpessoal, entre irmãos, bem profundo. E como eu disse, a medida que cresce a nível da sociedade. Se você pegar essas pessoas que você vê que são realmente patológicas, você vai ver que fonte são essas. Não é isso? Sim. Nós cuidamos prioritariamente das crianças. Nós criamos, nós cuidamos prioritariamente da saúde mental. Nós continuamos cuidando da saúde física. Também mal e fortalmente. Porque existem recursos, mas eles são acessíveis a cada pessoa. Então, cada um de nós, na medida em que cultiva a sua propriedade, ela cria em volta um ambiente de respeito, de solidariedade, de compreensão, de amor. Muito importante. E o afeto está lá como o personagem principal. Então, é essa mensagem que eu quero. Então, o sorriso, o olhar carinhoso, o cuidado das pessoas, que devem dizer o que você diz depois de dizer lá. Exatamente. Nem o olá diz. E quando você diz olá, o que você tem para oferecer, né, Rosa? Isso eu tenho, assim, trabalhado muito comigo, trabalhado com as pessoas que também... a nossa autorresponsabilidade com a gente, com os outros, com a vida, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta do quanto a gente impressiona os outros, simplesmente por chamar a pessoa pelo nome, por entrar no lugar e dizer oi, bom dia, ou ao fim de semana, ou, enfim, sabe? Mostrar o mínimo de interesse
Mínimo do reconhecimento. E faz muito tempo a gente saber. Faz demais. E então, aproveitando isso, eu quero aqui agradecer demais, imensamente, com meu coração assim, cheio de amor por você. Você é uma pessoa que eu, além de admirar, eu te amo. E também, Rosa, todas as vezes que eu precisei me aproximar de você por qualquer coisa que seja, seja para buscar um conhecimento, seja para ter apenas o seu olhar, o seu carinho, nos encontros, nos eventos que a gente se encontrou, eu obtive. Então, muito obrigada, tá? E fique bem. Eu que agradeço essa oportunidade, quero agradecer especialmente também para você, por todo esse cuidado que você teve, de regravar, para colocar na cara, e dá para você parabenizá-la também pelo seu papel que você tem. E sempre que muitas vezes nós poderíamos ser úteis, né? E as pessoas, isso acontece muito comigo, né? Eu brinco e digo, mas por que a fulana manda recado para perguntar para mim, não sei o que é? Exato, exato. Que eu saiba, eu brinco e digo, eu não sou ninguém. Não, né, Rosa? Nunca deixei de responder a alguém que, né, entra em contato comigo. Mas eu imagino, eu só imagino que histórias é que andam correndo por aí para que as pessoas tenham esse tipo de reação. Mas assim, quem chega até você tem a grata satisfação de poder receber uma energia maravilhosa, um conhecimento maravilhoso e um afeto maravilhoso. Muito obrigada, viu, Rosa? Um beijão. Eu que agradeço. Tudo de bom. E espero que a UNAP Brasil funcione em muito ponto. Com certeza. Até. Muito obrigada, gratidão.